São Paulo toma decisão por contratação de centroavante. Vamos comentar aí sobre isso. Falando em contratação, o São Paulo vai para o mercado também buscar zagueiro, Gabriel. Vamos falar aí sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Bom, ontem o São Paulo se classificou aí contra o Náutico 2-1. Aí, né, cara, lá no Estádio dos Aflitos aí. E ontem foi um jogo, rapaz, que marcou aí o 100º jogo do Alan Franco com a camisa do São Paulo. Olha que legal. O Alan Franco chegou à marca de 100 jogos com a camisa do São Paulo. Clube que ele defende desde 2023, né? O São Paulo fez um post lá, né? Fez uma arte lá, né, dele com 100 jogos, né? Tem aquela camisa lá, né, que os jogadores recebem, né? Quando completa um certo número ali de jogos. E bem legal, né, cara? O contrato dele tá acabando, hein? Acaba no final do ano. Até agora não teve nada de renovação, nós já comentamos aí em outros vídeos a situação de renovação do Alan Franco. Tem que renovar porque o contrato dele tá acabando, né? Bem legal que ele chegou a essa marca aí de 100 jogos com a camisa do São Paulo e esperamos que vai para 200, para cima, né? Que ele continue no São Paulo, que renove, porque é um dos melhores jogadores do time, vem jogando muito bem desde que virou titular do São Paulo no ano passado, né? Bem no comecinho do trabalho do Zubeldia. Ele é titular aí de forma incontestável. Para muitos, né, já é até melhor que o Arboleda, já é o melhor zagueiro do São Paulo. Mas enfim, gosto bastante dele aí. E é um dos principais jogadores do São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? Falando em zagueiro, o zagueiro Ferrarese usou as suas redes sociais para pedir desculpas para a torcida do São Paulo pela expulsão na vitória por 2-1 sobre o Náutico. Ele fez um post dizendo o seguinte, abre aspas: "Não sou de me esconder, principalmente nessas situações. Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. É pedir desculpas, melhorar e seguir. Parabenizar meus companheiros de equipe por todos os esforços e por alcançar a vitória. Estamos nas oitavas de final." Fecha aspas aí pro Ferrarese, naquele post nas suas redes sociais pedindo desculpas aí, né? E assumindo o erro, né? Falou que foi irresponsabilidade e um grande erro. Cara, aquela expulsão de ainda, cara, não tô acreditando até agora. Sempre quando eu lembro, não entra na minha cabeça essa entrada completamente, irmão, sem sentido, irresponsável mesmo, como ele mesmo citou aí no texto dele, né, cara? Que tipo assim, a gente dá uma amenizadinha, porque o São Paulo ganhou, tá classificado, a gente não sofreu porque o adversário também é fraco, né? Mas, porra, tá 1-0 pra nós no jogo, com um jogador a mais. Aí o cara vai e dá uma entrada no jogo do Náutico igual ele deu e é expulso, aí o jogo fica 10 contra 10, irmão. Tipo assim, se o adversário fosse forte, poderia ter complicado muito a nossa situação ontem, né? Porque pelo menos os jogos de ontem, 10 contra 10, né? A gente jogando fora de casa ainda, se fosse um time mais forte, cara, poderia muito bem ter complicado a vida do São Paulo, né? Então, como passou, não sofremos, né? Vamos dar uma passada de pano aqui, mas esperamos que esse tipo de coisa não aconteça novamente, né? O Luciano ficou pé da vida na hora que na hora da entrada do Ferrarese, o Belgi também não passou pano na coletiva, reclamou, porque é um tipo de coisa, cara, que não é aceitável, tá? O que ele fez ontem é irresponsabilidade. A palavra certa é essa, entendeu? Não tem nenhuma justificativa, entendeu? Para poder defender o que ele fez ontem, né? Mas enfim, é isso aí, pediu desculpa, esperamos que não aconteça novamente, porque pode, né, comprometer aí uma classificação, uma vitória e tudo mais. Bom? Bom, rapaziada, olha aí, São Paulo garante vaga nas oitavas de final e já soma 5 milhões e 900 mil reais em premiações na Copa do Brasil. Foram 2 milhões e 300 mil reais por participar da terceira fase e mais 3 milhões e 600 mil reais por se garantir nas oitavas, tá? Então, tem já um valor que os clubes recebem por jogar a terceira fase e tem, né, que é 2 milhões e 300. E se você passar a terceira fase, né, como o São Paulo passou, tá garantido nas oitavas, o prêmio da classificação é 3 milhões e 600 mil reais que o São Paulo garantiu ontem, né, garantindo aí essa vaga nas oitavas de final. Copa do Brasil aí, né, cara, paga muito, muito bem, entendeu? E, né, o São Paulo foi campeão em 2023, né, cara, ganhou um ótimo valor aí de premiação na competição e cada ano que passa a CBF vai aumentando ainda mais o valor, né, cara, das premiações, né, vai aumentando o valor do título, né, da Copa do Brasil. Então é uma competição aí muito importante, né, cara, não só para a gente querer disputar o título, para querer ganhar, né, mas também tem a parte financeira que a competição paga muito bem.
né? E o São Paulo, por exemplo, passou de um time da Série C, né, e ganhou 3.600, né? Então é um bom valor aí, sem dúvida nenhuma. Bom, olha aí, rapaziada, informação do GE. O meia Oscar gosta de atuar um pouco mais recuado, vendo o jogo de frente e sem tanta pressão da marcação adversária. Ele atuou contra o Náutico dessa forma e já havia jogado assim no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio, justamente quando o São Paulo conseguiu fazer os 2 gols e evitar a derrota. Cara, assim, ontem ele jogou muito bem, contra o Grêmio ele também jogou bem, né? O Oscar é aquele jogador que você for botar ele de volante, de meia, entendeu? Botar ele pelo lado direito, como meia pelo lado esquerdo, ele vai jogar bem em tudo quanto é lugar, porque ele é um jogador diferenciado, entendeu? Ele é um jogador acima da média. Ele não é aquele jogador, pô, tirou o cara da posição, não tá jogando nada. Dificilmente o Oscar vai jogar mal em qualquer posição que seja, como eu falei, de meia, de volante, pelo lado direito, pela esquerda, porque ele é muito bom, entendeu? Ele é um jogador acima aí da média. Então, ele jogando de volante como jogou ontem contra o Náutico e também como segundo tempo contra o Grêmio, jogou assim contra o Palmeiras na semifinal, que a gente foi eliminado, né? E também jogou bem, né? O primeiro tempo dele, principalmente, então, foi muito bom. Ele joga muito bem aí, não tenho dúvida alguma disso. Agora, aquele negócio, quando ele tá de volante, aquele meia, né? Aquele camisa 10, né? Que cada vez tem menos no futebol, a gente perde ele, né? A gente perde ele. Aí fica a questão, vale a pena? Vale a pena tu tirar o Oscar de meia ali, mais próximo do centroavante, mais próximo do ataque, mais próximo da área do adversário? Vale a pena você tirar ele dali para deixar ele como volante, para ter uma qualidade na saída de jogo, para vir buscar a bola na defesa? Será que vale a pena? Eu não sei, tá? Eu ainda prefiro ver ele como meia mesmo ali, mais perto dos atacantes, né? Pisando na área, finalizando, né? Que eu acho que leva mais perigo pro gol adversário. É aí. Entendeu? Então, jogou muito bem ontem, mais uma vez, mas, cara, eu acho que a gente perde bastante com ele aí de segundo volante. A gente ganha, né, em alguns aspectos e perde em outros, entendeu? Ainda mais, né, contra o Grêmio, que tava vindo buscar o jogo toda hora no meu campo, era o Luciano, né? Tu tinha o Oscar como segundo volante ali e tu tinha o Luciano como meia, vindo buscar a bola toda hora no meu campo, né? Complicado isso aí. Quando o Marcos Antônio voltar, aí eu já acho que não tem discussão, não. Tem que deixar o Marcos Antônio jogar, né? Porque ele é o jogador que recebe a bola, dá uma dinâmica ali, distribui bem o jogo, né? Ele faz algumas coisas parecidas com o que o Oscar faz, né? Então acho que quando o Marcos Antônio voltar, por exemplo, aí o Oscar tem que voltar para meia e deixa o Marcos Antônio, né, como volante ali jogando com o Alisson. Acho que seria aí o ideal, né? Enfim. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente comentou com vocês aí nos últimos vídeos, nas últimas semanas, que o Sassuolo, time da Itália, né, aí tá dando uma dificuldade aí para estender o empréstimo do zagueiro Juan com o São Paulo, né? Ele tem contrato aí com o São Paulo até o meio do ano, se não me engano é até dia 30 de junho, e tá perto de acabar. O São Paulo quer estender o empréstimo até o final do ano, né, e depois ter uma obrigação de compra, começar a pagar o valor de compra dele a partir de 2026, certo? Aí o que acontece? Tem informação que a ESPN traz. Caso o Sassuolo encerre as negociações com o São Paulo pelo zagueiro Juan, o Zubeldia ficará com 4 zagueiros: Arboleda, Sabino, Alan Franco e o Ferrarese. O São Paulo entende que o elenco precisaria de mais uma quinta opção para a defesa. Com isso, a principal ideia seria promover nomes de destaque da base, como o zagueiro Igão, de 17 anos. Na sequência aparece o Pedro Andrade, de 20 anos, que assim como o Igão, já participou de treinos no time profissional. Também são observados outros nomes do Sub-20, como Isaac. Esse Isaac é o que veio do Bragantino, se não me engano foi esse ano. Ele é zagueiro do Bragantino, ele tinha jogado até um jogo já pelo time de cima do Bragantino, e o São Paulo trouxe ele do Red Bull, entendeu? Tem também o Luiz Osório, que é canhoto e vem chamando a atenção em Cotia. O Luiz Osório, cara, eu vi poucos jogos dele, ele entrou em alguns jogos na Copinha que o São Paulo foi campeão, não me chamou muita atenção não, mas eu vi pouco dele, né? Pode ser que os jogos que eu vi ele não tenha ido tão bem, mas pode ser que seja um zagueiro bastante promissor aí, né? Então tem o Osório, o Isaac, o Pedro Andrade e o Igão. São esses 4 principais aí, né, que podem subir pro time de cima para ser a quinta opção da zaga, caso o Sassuolo
aí não ceda aí, né, cara, o Juan por empréstimo até o final da temporada. Caso o Juan não fique no São Paulo, tem que ir embora, o São Paulo vai ter que buscar mais um jogador aí, só que na base. São Paulo não pretende ir pro mercado buscar um zagueiro pro lugar do Juan, pelo menos não por enquanto, né? Pode ser que apareça uma oportunidade aí de alguém livre ou empréstimo, o São Paulo traga, mas a princípio, né, o São Paulo tem esses 4 jogadores aí na base, né? Alguns já treinam com o time aí de cima no CT da Barra Funda, então esses jogadores aí podem ser opções aí para ser a 5ª opção da zaga do São Paulo, tá? Enfim, o Igão, que começou assim quando o Zubeldia chegou ano passado, subiu ele pro time de cima, foi relacionado para alguns jogos, né, cara? Ficou no banco em alguns jogos, aí voltou para a base, né? Voltou para a base aí, né? Tá treinando até menos agora na Barra Funda do que treinava antes, né? Enfim, porque o Igão aconteceu aquele negócio, né? O Zubeldia subiu ele pro time de cima, só que ele não jogava nenhum jogo e não jogava na base. Então o moleque treinava e ia pro banco, treinava e ia pro banco no jogo e não jogava nem na base nem no time de cima. Por isso que ele teve que voltar aí para jogar os jogos aí do time sub-20 do São Paulo. Tá bom, meu parceiro? Bom, vamos mudar de assunto aí. O negócio é o seguinte, ó. Vamos falar aí sobre centroavante. Como todo mundo sabe, o São Paulo vai buscar um centroavante na janela do meio do ano, entendeu? São Paulo é que teve a lesão do cara que não deve voltar mais esse ano. E já comentamos aqui sobre alguns centroavantes em específico, tá? O André Hernan traz aqui a informação sobre o perfil de centroavante que o São Paulo vai buscar agora na janela do meio do ano. Segundo o André Hernan, para suprir a ausência de Caleri, o São Paulo busca nesta janela do meio do ano um centroavante acima dos 30 anos e com experiência. De preferência que tenha rodagem na América ou Europa, o que possa de início assinar um contrato até dezembro desse ano. Então são as características que centroavante de São Paulo quer para contratar no meio do ano, tá? Um centroavante aí acima dos 30 anos, com experiência que tem rodagem na América, né, por times da América ou Europa, que assina o contrato aí até dezembro desse ano. Então você pode achar um jogador nessas características, nesse perfil. Aí o que acontece? A gente vai lembrar agora da informação que o Valentim Furlan do portal Gol trouxe, né? Que ele trouxe a informação de que o São Paulo aí tá de olho, monitorando o zagueiro, o atacante Carlão da Ferroviária, que tem 32 anos de idade, e também o Fernando Zampedri, ou Zampedri, né? Que é do Universidade Católica, entendeu? O Zampedri tem 37 anos de idade, né? Nenhum dos dois não me chama a atenção, tá? Pela idade aí já. O Carlão tem 32, sabe? Cara, com todo respeito, o cara tem 32 anos. O cara tem 32 anos que joga na Ferroviária. Ele não pode ser útil pro São Paulo, com todo o respeito do mundo. Com todo o respeito do mundo, cara. O cara, se não me engano, ele nunca nem jogou um jogo de Série A. Entendeu? Então, desculpa, esse cara não tem condição de jogar no São Paulo. Entendeu? Aí outra que eu falo ainda. Já imaginou chegar o Carlão da Ferroviária e ser o reserva do André Silva e o Rian ser a terceira opção, nem jogar mais? O Rian joga pouco sendo reserva, imagina dele sendo terceira opção. Eu não tenho convicção que se um Carlão da vida chega, ele vai ser a terceira opção, eu duvido. O Rian joga tão pouco que eu acho que se chegar um centroavante no meio do ano, vai ser o reserva do André Silva e o Rian vai ser a terceira opção. Não tenho dúvida alguma disso, entendeu? Então essa questão, né? E o Fernando Zampedri foi a informação que o Valentim Furlan também trouxe, né? Que o Carlão e o Fernando Zampedri são aí 2 jogadores, né? Que estão naquela listinha do São Paulo de monitoramento, de observação ali do time do São Paulo. E esses 2 jogadores se encaixam aí nas características, né? Que o André Hernan aqui trouxe. Eu não sei se o Carlão tem rodagem pela América aí do Sul, pela Europa, acho que não, né? Eu nem conheço ele, né? Só conheço ele aqui pela Ferroviária, só vi que ele nunca tinha jogado jogo de Série A, então o Zampedri cumpre esses requisitos aí, né? O Carlão e tanto. Enfim, cara, é complicado. Até falei, pô, será que não dava pra buscar algum jogador mais jovem aí, que não sei o que, por empréstimo de algum time, né? Ou alguém que esteja livre no mercado aí, mas o São Paulo quer um jogador com mais de 30 anos e com experiência, né, cara? O São Paulo quer esse jogador aí, né, cara? Enfim, complicado demais essa situação, né? Rapaziada, ontem a gente teve aí o gol do Rodriguinho, né, cara, no jogo de ontem. E ele, cara, ele não marcava desde a estreia dele lá em 2022. Olha só isso aqui que doido. Os 1.048 dias de Rodriguinho. Olha só isso aqui, ó. O meia negou ofertas,
antes de alucinar o Zubeldia. O início de carreira do meia é marcado por uma série de obstáculos, que envolvem lesões, ofertas recusadas e até uma promessa que quase foi quebrada. Depois de marcar o seu primeiro gol em 2022, ele não recebeu grandes chances com o comando do técnico Rogério Ceni. A temporada de 2023 ameaçou ser diferente. O Rodriguinho passou a ser um reserva frequentemente utilizado por Dorival Júnior, onde chegou a despertar interesse do Paris Saint-Germain, mas o São Paulo bateu o pé e segurou o jogador. E as oportunidades voltaram a desaparecer. Rodriguinho quase deixou o São Paulo no início de 2024. E em agosto do mesmo ano, porém, mostrou resiliência e optou por ficar. Em 2025, esse ano, o Rodriguinho começou com a promessa de que ganharia oportunidades por parte da diretoria. Uma lesão no joelho adiou o planejamento. Até ontem, o jogador entrou e marcou um belo gol. 1048 dias depois, ele voltou a balançar as redes em um chute categórico de fora da área que levou o Zubeldia euforia no banco. Isso aqui é muito doido, né, cara? Ele fala que vai, do jeito que ele fala que ele vai ganhar oportunidade, aí se machuca, aí teve chance com o Dorival no começo, depois parou de ganhar chance, aí fez lá em 2023, quando ele subiu pro time em cima, fez gol na estreia da Sul-Americana, no primeiro jogo dele, depois o Ceni não deu mais oportunidades pro garoto. E que louco isso, né, cara? Ele marcou aí na estreia contra, se não me engano, foi contra a Universidade Católica, se eu não tô maluco, na estreia dele na Sul-Americana, e 1048 dias depois ele voltou a marcar um gol, né? Ele tinha aí 3 anos que ele não marcava um gol, né, cara? 1048 dias, então espero que esse gol aí sirva pra ele ganhar confiança, pra jogar bem, que o Zubeldia dê mais oportunidades aí pra ele. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.